Início do processo erosivo. Ou seja, acredito que no trabalho de vocês vão abordar todo o processo erosivo. Quais são os tipos de erosão? É isso? Vamos lá. Então, nossa física é erosivo, né? O processo erosivo causado pela água da chuva, ela tem abrangência em quase todos os territórios, quase todas as superfícies terrestres, né? E esse processo, ele tem que se acelerar à medida que mais terras são desmatadas, né, para a exploração de madeira e para a produção agrícola, né? Como estamos aqui. Aí, por exemplo, tem a vegetação, a floresta aqui, e quanto mais elas são desmatadas, deixa o solo, né, mais exposto à ação da chuva. E essa ação da chuva faz com que o solo, essa falta de vegetação faz com que o solo ele fica protegido, né, pela sua falta de vegetação. O que faz com que, consequentemente, as chuvas incidem diretamente no solo, né? Esse processo erosivo ele vai iniciar a partir do momento que as gotas da água da chuva vão bater no solo, né? E vai começar o processo erosivo, que é o processo também da ação plástica, que é também conhecido como erosão por topicamento. E é o estágio mais inicial, né, da processo erosivo, pelo fato dele preparar as partículas que compõem o solo para ser transportadas no escoamento superficial, né? E essa preparação ela se dá tanto pela ruptura dos agregados, né, que vão quebrando em tamanhos menores, e isso ocorre também pelo fato também, pelo próprio transporte pelo próprio transporte que o topicamento provoca, né, nas partículas do solo. E além disso, os agregados eles preenchem os poros do solo, provocando, né, provocando microcelagem e, consequentemente, a diminuição da porosidade, que aumenta o ocupamento da água da chuva. Como eu estou dizendo, as partículas de água elas vão preparando as partículas do solo, né, os agregados, as partículas da areinha, e vão transportando a partir do escoamento que vai ocorrendo através da chuva, que vão se aglomerando essa quantidade de água que vai levando essas partículas, né? E agora tem a extração da formação. Posso interromper? Seria mais ou menos a erosão por salpicamento. É isso aqui, ó. Começa a chover aqui, cara. Passou? Como é que tem que é isso aqui, ó. A erosão por salpicamento. Vamos imaginar que isso aqui seja um apoio, um galho, uma pedrinha e etc. É aquela chuvinha fininha, onde muitas vezes, né, aquela garoinha mesmo, muitas vezes vai carregar, vai desprender pequenas partículas de sedimento. Coisa mínima que você não, a olho nu você não consegue perceber. Você muitas vezes só vai conseguir perceber quando você arranca a folhinha com maior cuidado. Aí você vai ver aquela paredinha, né, de sedimento se formando. A erosão por salpicamento, que é o estágio inicial que ele mencionou, ela é praticamente imperceptível. Certo? Você vai tentar observando detalhes no solo, né, para ver se choveu ou não. Certo? Ver se houve, né, um transporte ou não de sedimentos. Ok? Infiltração e formação de poços na superfície do solo. O ciclo hidrológico é de importância fundamental para o processo erosivo, pois parte da água da chuva cai diretamente no solo. Outra parte é interceptada pela cobertura vegetal.
tornar a atmosfera que leva a evaporação ao chegar ao solo através do processamento das folhas e pelo fluxo de flor. Além disso, desse crescimento de observação de água da superfície, se dá também pela formação de troços devido à ação dos flashes. Foi que o Jorge falou sobre o sofocamento. A formação de poços no topo do solo é um início de um escoamento superficial. A formação de poços pode variar de 1 a 2 milímetros, dependendo do território. Pode chegar também até centímetros. Dependendo do território, se o terreno for úmido e acumular água quando há irregularidade no solo. A formação de poços na superfície do solo é o estágio que antecede o escoamento superficial. A taxa de infiltração, que é o índice que mede a velocidade com que a água de chuva se infiltra no solo, possui um papel importante na formação da flora. É consequentemente na geração de escoamento superficial, que é o que eu falei da flora. Vou falar sobre o escoamento em solo ou laminar. A água que se acumula nas depressões do terreno começa a descer pela encosta quando o solo está saturado e as fossas não conseguem mais conter essa água. A princípio, o fluxo é difuso, um escoamento em lençol. Esse tipo de processo é também conhecido como fluxo laminar. E nesse estágio do processo erosivo começa a ocorrer uma pequena infusão no solo, em especial onde o fluxo de água começa a se concentrar, podendo dar início à formação de ravinas. Sendo assim, esse é o ponto de partida de todo o processo erosivo, quando a água inicia o seu escoamento pelo topo do solo. O fluxo em lençol pode ser considerado o primeiro estágio do processo erosivo. Apesar disso, nesse estágio, a erosão ainda é insuficiente, muito localizada e envolve apenas o transporte individual dos grãos que compõem o solo, ou seja, uma detectado processo erosivo nesse estágio, ainda há grande possibilidade de se recuperar a área erosiva. Gente, vamos entender esse segundo estágio. Vocês entenderam o segundo estágio? A palavra-chave aqui é solo saturado e solo insaturado. O solo insaturado é aquele em que há presença de água, porém essa água ela não completa todos os espaços vazios. O solo insaturado é aquele que, entre os grãos, entre os sedimentos, nós vamos ter o que? Áreas livres, onde a água vai ocupar. Se não está totalmente ocupado, é chamado de solo insaturado. Quando aquela área está totalmente ocupada pela água, aí já vai ser chamado de solo saturado. Aí o que acontece? Qual é a lógica? Se determinado local, normalmente as primeiras chuvas, normalmente a água infiltra rapidamente, você não vê. Quando passa um longo período de seca, vem as primeiras chuvas, a água infiltra rápido no solo. E forma pequenas depressões. Não, aí calma aí. O que vai acontecer? Depois que essa água filtra, se o solo está muito seco, vai ter muitos ou poucos espaços vazios. Muitos. São esses espaços vazios que vão ser sendo preenchidos pela água. Quando todos os espaços estão preenchidos, então se dá o nome de solo saturado. Qual que vai ser a tendência? Se a água infiltrou já no modo popular, já encharcou o solo, o que vai acontecer com as próximas águas que vão cair? Vai a tendência a escorrer. É aí que vai entrar, muitas vezes,
conforme a quantidade de chuva, né? Conforme a declividade do relevo, que nós vamos ter esse processo de erosão laminar, que é o segundo estágio. Onde esse processo de erosão laminar, ele pode ser também chamado de difuso. Por quê? Se a água vai bater, como já está encharcado o solo, qual que é a tendência dessa água? Dela correr, fazendo vários caminhos. Por isso o nome difuso. Exatamente. Olha lá o desenho. Vários caminhos, no caso. O nome difuso, ou muitas vezes não é, por causa disso, porque a água vai ter caminhos diferentes. Agora, já no terceiro estágio da erosão, que ela fala sobre ravinas, certo? Nas ravinas, pessoal, aí nós já não vamos ter mais o escoamento difuso, nós já vamos ter a formação de pequenos buracos. E muitas vezes vão ser contínuos esses buracos. Certo? Vamos continuar, que eu acho que eu estou entrando na parte dela. Pode ver a Ana falar. Fala, Ana. Rosângela. Eu chamo de Anja. Eu vou falar sobre o desenvolvimento do fluxo linear, onde foi o Magela falou, que é onde a chuva encharca o solo e quando a chuva que já está encharcada atrás do estudo do espaço não vem, ela vai escorrendo. Que esse aí é o dado do número do fluxo linear. E que é o segundo estágio, que é onde ele explicou os estágios para a gente. Que a profundidade do fluxo aumenta e a velocidade diminui. É o fluxo linear. E já no terceiro estágio, que é a micro-ravina, é a diferente. É onde que começa a sair essas ajudas de mesmo assim, não. É onde que eu começo, essas já rachadas, é micro-ravina, não é isso? Que é o fluxo aumenta bastante nesse estágio e que já encontra no fundo das ravinas onde são formadas daí as micro-ravinas. Então, gente, igual por exemplo, durante o dia, esse morro aqui, por exemplo, tem uma mais no final, né, da energia aqui, na curva, não sei se vocês já repararam, é cheio de ravinas. O que seriam essas ravinas? Já seriam os canais já definidos pela água da chuva. Não, nós estamos falando de erosão. Desde o primeiro estágio que ele falou ali, já é erosão. Desde o salpicamento, o esfrecho, né? Desde o salpicamento, nós já estamos falando de erosão. A questão é que a ideia de erosão, as pessoas têm ideia de erosão como aqueles buracos enormes, né? Essas rachaduras enormes, no caso, vamos dizer, essas canaletas enormes, que se formam a partir da água. Mas desde o primeiro estágio nós estamos falando de erosão. Entendeu? Aquele estágio ali já seria o quê? Já seria o terceiro, né? As ravinas, já tudo formadinho. Aí todo o período de chuva, normalmente a água vai se concentrar. Quer o próximo? Mas a bifurcação, desenvolvimento de bifurcação, já viu mais profundas, né? Seria mais profundas, porém, onde nós vamos falar assim, né? Sem ramificações dessas ravinas. Aqueles dois mesmos vão ser. Já vão ser ravinas. Por exemplo, aqui nós temos uma única ravina. Quando chega aqui, ela vai para um lado, vai para o outro. Bifurcações. Tá certo? Divisões, né, no caso? Divisões. Na legislação, né? A placa de bifurcação. Não é isso? Exatamente. Ok? Vamos lá, vamos continuar. Olha, ele ia falar
estágio da micro-rabina com cabeceira seria gente, o que seria uma área de cabeceira? Qual que no caso? Desculpa a gente olhar. No caso, seria essas aqui, as micro-rabinas, começando a dar os sucos, fluindo de lado, em queda assim, para poder cair em um suco só. Aqui, ó, se for pra gente, vamos imaginar que isso aqui seja uma parte mais elevada, aqui seria uma bifurcação. Só que tem que ter um equilíbrio dinâmico, né? Sim. Por quê? Porque nós vai depender muitas vezes dessa declividade aqui, da altitude, vai depender da condição de sol, vai depender da vegetação. E com a vegetação, a produção de agrícola tem menos desmatamento, como que interage no solo, faz com que o solo seja mais degradado, né? Quanto maior a atividade, você está querendo dizer o seguinte, quanto maior a atividade nessa área, atividade agropecuária, é isso? Vamos imaginar uma atividade mineradora, a tendência é que esse solo fique desprotegido. Isso, que vocês podem Aí ver que vai na dar outra essa- maquete está mais vegetação. E essa aqui- Exatamente, aí vai dar essa condição aqui de surgimento Isso, de exatamente. erosões. Certo? Agora, o que é que seria no caso aí a rabina de cabeceira? Seria exatamente a formação dessas rabinas desde o topo de morro e vai para o morro abaixo. Certo? Pode continuar, gente. Esquece que com esse trabalho vocês podem ter compreendido não só o processo de formação das rabinas na água, mas podem evoluir formando bossorocas, criando uma paisagem degradada. Também chamar a atenção do processo que muitas vezes fica em segundo plano, ou não ser tão visível, o processo de bossorocamento, que é o início do processo das bossorocas, que é o surgimento, né? Que seu surgimento e evolução pode levar à formação de bossorocas. Mas o que deve mesmo cultivar, é que existem conexões entre a erosão em lençol, que pode evoluir para a formação de rabinas e para a erosão em bossorocas. E compreender como as rabinas se formam para que possa ser evitado seu estabelecimento numa encosta, mas que com seu surgimento possa pelo menos tentar evitar seu crescimento para que não transforme em bossorocas. Os temas foram abordados para que compreendamos como o processo de formação das rabinas se desenvolve desde o início do seu desenvolvimento até seu estágio que pode chegar a formar formas erosivas, que são mais difíceis de serem contidas, como as bossorocas. Chamamos a atenção do conhecimento detalhado sobre os rabinas, como se formam, evoluem nas encostas, tentar evitá-las, adotando técnicas e estratégias de conservação dos solos com o objetivo amplo de um desenvolvimento enfrentado nas áreas agropastoris brasileiras. Então, o que foi falado, né? Que a área mais preservada não vai acontecer muito as rabinas. As áreas não degradadas não vão ficar rabinas. Elas não vão ter bossorocas, né? Não vão ter muitas. O solo vai ser mais conservado também. Agora ficou clara a questão do seguinte. A bossoroca ou bossoroca. Tanto faz essas duas palavras. Bossoroca ou bossoroca. O que acontece? Esse estágio seria, vamos dizer assim, o quarto estágio. O que caracteriza uma bossoroca ou bossoroca? Pode falar. A característica é o seguinte, sabe? A partir do momento que a erosão começa, ela vai se abrindo e aumentando e está crescendo até chegar aqui na margem do rio ou qualquer nascente. A partir do momento que ela chega ali, ela vai cavando e vai abrindo. A partir do momento que ela vai cavando e abrindo e chegando, ela vai entrando no lençol friático, ou seja, ela vai atingindo as nascentes de água. Tanto ela entra, ela pode cavar aqui na
nascente daqui, que ela aprofundar tanto no solo, se ele for mais ou menos muito composto de areia, de arenoso, ela aprofundar, aí a nascente estava aqui, ela conseguia afundar mais do que a nascente começava a botar lá que ela atingiu, como ela vem de lá para cá, vem assoreando isso aqui e vai tapando as nascentes até, ela vai botando a nascente lá para baixo. Não é garrafa acaba, a água se espalha, mas é o atingimento da erosão e vai só assoreando, realmente assoreando os córregos. Isso assoreia, destrói vegetação, vida animal, que está ali pelo leito, pelas margens, também pelo leito. Pode ser por 2, 3 quilômetros ou até centenas, dependendo do tamanho da vassoroca. Então, resumindo, a vassoroca é quando chega o estágio final, que é a vassoroca, ou vassoroca, é quando atinge o lençol freático. Então, a caracterização dessa A caracterização da vassoroca ou vassoroca é quando o lençol freático aparece. Entendeu? Aí o que vai acontecer? Quando o lençol freático surge, aí nós vamos ter as consequências. Vamos ter, por exemplo, a diminuição de vegetação, a tendência que haja. Se vai haver um fluxo contínuo de água, porque se o lençol freático foi descoberto, qual que é a tendência? Haver um fluxo contínuo de água. Esse fluxo contínuo de água, a tendência dele é fazer com que vai desbarrancando, tanto de um lado quanto do outro, certo? Aumentando cada vez mais o buraco. É interessante, gente, que quando chega no estágio de vassoroca, se for para você recuperar essa área, você vai gastar muito dinheiro. Por quê? Porque ali você vai ter um fluxo contínuo de água, onde se você tentar jogar a terra, a água vai carregar. Certo? Então é um estágio, tem jeito de recuperar? Tem jeito. Mas é um estágio onde você vai gastar mais dinheiro para recuperar. Tem que recuperar de cima para baixo, né? O interessante, o que acontece? Tem uma outra expressão que não surgiu aqui, que são as palavras sulcos. Os sulcos são termos. Vamos falar, fica entre o primeiro escoamento, né? O escoamento superficial, e a razão. Os sulcos vão ser exatamente os desenhos do solo, onde então começa a canalizar a água. Certo? Quando está no estágio de saltamento, quando está no estágio de rabinho, uma erosão ela é fácil de ser tratada. Por quê? Conforme o local, se você jogar restos de madeira no buraco, com o tempo, aquela madeira ela vai começar a segurar sedimentos. A partir dela começar a segurar sedimentos, vai nascer vegetação. A vegetação ajuda a segurar o solo. Existem várias técnicas. Tem a técnica de, por exemplo, encher um buraco de terra. Né? Se não tiver já no estágio de vassoroca, pode resolver. Tudo vai depender da carne que nós temos sobre o solo, né? Carne de madeira, etc. Muitas vezes pode ser controlado através de barreiras muralhas de pedras. Na aula anterior nós falamos sobre isso, né? E vão ser muralhas de pedras construídas, por exemplo, aqui por exemplo, né? Aqui, por exemplo, um exemplo, né, de erosão. Se, por exemplo, faz uma muralha de pedra aqui, ó, com tela, por exemplo, o que vai acontecer? Essa muralha vai funcionar no sentido de segurar os sedimentos que vão descer. Conforme o buraco, conforme a extensão da erosão, muitas vezes são feitas várias muralhas, onde essas muralhas vão servir como degraus. Certo?
certo? Mas quando há muita vegetação, às vezes há muita chuva, é pior, né? Igual o que aconteceu na tragédia do lado de casa, o pessoal morreu porque desceu as matas mesmo. Às vezes, se não tivesse nada, às vezes não teria descido tanto sedimento. Como tinha muita água, aí desceu tudo. Aí onde mata, onde tem, É aí que está a questão, Charles. Vai haver casos e casos. Em determinados locais, conforme a estrutura de rocha, conforme a estrutura de solo, conforme a massa de vegetação existente, muitas vezes vai prevenção, mas muitas vezes poderá. é igual no Rio mesmo, animado desse. Uma outra forma também, inclusive, o pessoal, é até mais barato, em vez de construir muralhas de pedra, de gás, de tela. É muito comum a gente ver essas muralhas em rodovias, né? É muito comum. Uma outra forma também mais barata é através da cerca mesmo, de madeira. Também vai funcionar. Não, no caso, no caso, Tem mais comunidade, uma das primeiras coisas para tratar com o solo, aí já vai depender do serviço de engenharia mesmo. Uma das coisas vai ter que ser drenagem para água. Não adianta, não vai, aí no caso, não vai adiantar eu ter tratar aquela roçoroca sem ter dar um tempo para a água. A água consiga desviar, eu não consigo parar. Se atingir um lençol freático, eu não vou conseguir parar aquele lençol. Então, muitas vezes, o que vai acontecer no caso? A primeira coisa que vai ter que ser feita é drenar essa água, é canalizar essa água e jogar ela a uma distância em que nós vamos ter um solo mais resistente. Tá certo? Onde vai ser encontrado um solo mais forte e não vai ser destruído pela ação da água tão rapidamente. Então, primeira coisa é isso. Segunda coisa, aí já vai ter que, por exemplo, colocar camadas de rocha, camadas de solo, entendeu? Até conseguir a textura. O que acontece lá no balcão? Você sabe, né? Entendeu? Então, no caso, se tiver, como se diz, É mais solo, tem que ser no primeiro estado. a questão é essa. É mais fácil, por exemplo, você prevenir, você vai gastar menos dinheiro, principalmente se for de uma área de perigo, né? Tem área para cá, né? Aí, então. Mas com área de interesse, é mais fácil, hoje, gente. É mais fácil para prevenir. Por exemplo, áreas com conectividade que você levar, melhor deixar. Agora, gente, é uma coisa também, né? Da mesma forma que pode ser tratado através da ação do ser humano, naturalmente também, aquilo ali também vai ser recuperando. Só que a natureza, ela demora mais tempo. Existe uma técnica muito simples para, por exemplo, trabalhar com erosão. Que seria o quê? O cercamento da área. Por exemplo, se aqui nós não temos, por exemplo, erosão, você, por exemplo, passa uma cerca de arame aqui, impedindo o trânsito de animais, impedindo o trânsito de pessoas, com o tempo, essa área aqui vai começar a se recuperar. Vai ter um pisoteio já. Não vai haver pisoteio, né? Não ter o motocross para fazer né? Então, Mas por outro lado, a moto ela causa a compactação do solo e evita a erosão, viu? E quanto à mão? É das varas. Nós estamos vendo na valeta que rapidinho fecha também. o solo, gente, está fazendo, se haver uma prevenção, né?
Pode acontecer, por exemplo, quando você parar aquele processo de prevenção, pode acontecer de surgir uma erosão? Sim. Gente, vamos pensar uma coisa também. Se não existisse nenhum ser humano na face da Terra, processos erosivos iam acontecer do mesmo jeito. O que acontece? Nós, seres humanos, aceleramos as nossas atividades econômicas, igual nós temos aqui a maquete representando algumas atividades econômicas, vai acelerar esse processo. Certo? Agora, deixar de existir não vai deixar. Agora, que o mais fácil, você viu que uma área está fragilizada, o mais fácil, o primeiro passo é você cercar aquela área, para evitar o sorteio de gado. Porque o gado, né, vocês já repararam nos pastos, onde o gado passa sempre, normalmente vai formando um gadrinho, não nasce nada, e aquilo ali vai só pulando. Pois é, o próprio gado, a própria criação, ela provoca a erosão. Se ela passar constantemente no mesmo lugar, no morro, né, principalmente na época de chuva, que a criação na hora que desce o morro, elas descem com as mãos, né, gravadas, e vai chiando, vai arrancando toda a vegetação, né? Então o que acontece? O pisoteio do gado constante também vai dar início a um processo. Olhar chuva em excesso causa mais grave. Vai depender muito, Charles, da situação do local. Vai depender do sol, vai depender da densidade, vai depender do tipo de atividade ali exercida, vai depender da vegetação de um modo geral. Entendeu? São vários fatores. Nós não podemos, por exemplo, eliminar só um fator. Igual, por exemplo, vocês falaram muito aqui, até agora vocês falaram muito só sobre a erosão, vocês só falaram basicamente da água, da chuva. O que mais falou? O vento? O vento? O vento? Na nossa apresentação a gente falou, inclusive eu estava falando sobre em locais semiáridos onde o rio provoca a erosão E até mesmo em locais mais úmidos, principalmente se for, por exemplo, áreas de grande declividade, também nós vamos ter a erosão do rio. Entendeu? Não, o agente erosivo não é só a chuva. Tá? Não existe agente erosivo, só chuva. Tem outros agentes também. Agora, na nossa região aqui, por exemplo, quais são os agentes mais comuns? Intervenção humana, que mexe o solo, animais, e mais. E a chuva, são os agentes mais comuns da nossa região. Que provocam, certo? Eu acho que as pessoas plantam achando que vai segurar, né? Na verdade, a bananeira não segura nada do fogo, não. Eu acho que as pessoas já tá. Uma vegetação que eles gostam de usar, Eu já plantei mesmo lá. a questão da bananeira é que ela retém água. A vantagem dela é, principalmente nos locais secos, Mas de novo? né? Uma das coisas que é comum de plantar é bambu, jacu, por causa do frio. Aí é outra prática também que você deve observar para conter uma erosão. Plantar plantas que têm raízes. As plantas que têm maior quantidade de raízes é melhor. Por quê? Porque essas raízes, no caso, no subsolo, essas raízes elas vão se entrelaçando, né? E esse laço dessas raízes no subsolo vão servir como rede mesmo, no subsolo. E isso aí vai ser também. E esse ponto também serve de infiltração, não vai? Especialmente. Aí também pode por infiltração. E vai servir. Porque o que vai acontecer também? Se a árvore, no caso,
vai receber uma grande quantidade de chuva, qual que é a tendência dessa chuva? Gente, vocês estão conversando errada, gente. Nós vamos ter praticamente a aula prática aqui hoje. Está muito bacana a aula, gente. Nós estamos tendo aula prática. Está quase a mesma coisa que a gente sai com uma tabela aí mostrando. As maquetes estão muito bem ilustradas. Entendeu? Tá? Vocês estão conversando na hora errada. Daí não, mas tá tudo. Ô, pessoal, o que acontece? Os exemplos azados, regiões onde nós vamos ter muita caso África. Qual que é a tendência na África? A África é o maior foco, né? Então, a área de gás, etc. A chuva vai cair. O que essa água vai fazer? A tendência da água, ela é concentrando. Ou a água não descer pelo tronco, ela vai chegar até o solo mais suave. Eu costumo comparar com o seguinte: você está andando uma moto a 90 km por hora, vem uma chuva repentina, você está só de camiseta. Dói, bate na chuva bastante. Os pingos de chuva queimam a caixinha. Assim, é no solo desprotegido. É isso. No solo desprotegido é aquilo. Tá certo? Agora, onde, igual por exemplo, isso aí é o exemplo que eu estou falando aqui, ó. No solo desprotegido seria essa água caindo do solo que vai fazer com que destrua. Numa área de vegetação, qual que é a tendência? Que essa vegetação, ela vai simplesmente amortecer essa queda das gotas de água. Onde? Pode acontecer do pingu passar pela folha, cair no chão, ou muitas vezes se concentrar no tronco e descer só. Entendeu? É uma situação. Então, uma das coisas também, uma das práticas comuns para conter a erosão é escolher plantas que tenham muitas raízes, que tenham muitas ramificações. Por quê? Porque essa ramificação no subsolo vai o quê? Vai ser uma rede, né? Impedindo então o deslocamento de sedimentos. Tem lugar que eles fazem circula, entendeu? Não vai para baixo, não vai. É, cara, de cabo, e depois com uma lona no fim. Mas tem muito churrasco. A curva de nível, Charles, é uma outra prática de construção de erosão. A curva de nível, igual nós vemos porque se você tem um relieve acidentado, se você faz curvas de nível aqui, você vai estar fazendo o quê? Degraus. Quanto mais degraus você fazer, o que vai acontecer com a água? A velocidade. O que é mais perigoso? É a velocidade que a água pode atingir. Certo? Quanto maior a velocidade da água, maior o poder de absorção. Então, quando você faz curvas de nível, você vai estar diminuindo, construindo degraus. Uma outra prática também para conter erosão é a chamada de terraceamento. O que é terraceamento? Terraceamento já vão ser cortes mesmo. É a mesma coisa que posso quebrar um pouco. É a mesma coisa que eu fazer isso aqui, ó. Cortes. Verdadeiros cortes. Só que mesmo fazendo esses cortes aqui, muitas vezes são feitas até em estradas. É muito comum a gente ver a técnica de terraceamento em áreas de mineração. Dois motivos. Controle da erosão e vai servir de estrada para os caminhões que passarem. Escoar o minério. Também é uma forma de conter a erosão. Você vê que nas regiões de mineração, você vê que nós vamos ter vários
estradas no morro. Aquelas estradas é para quê? Servir para que todo o minério explorado dele hidrelétrico também para diminuir o quê? A velocidade da estrada. Inclusive, há pouco estava usando furado nos campos de água. É outra técnica. Não, eles vão furando. Aí são as barraginhas. Isso aí que você está falando são as barraginhas. Né? Como assim? No meio do morro, assim, no buraco? A estrada, Das estradas. Isso, elas são assim, Rainha. Nas laterais. Elas estão sempre curvadas no canto. O canto não vai de lá para não ter água para baixo, para ir ligar a casa. E eles vão fazendo assim, poucos em poucos, mas eles estavam no buraco. Não, eu entendi uma coisa, lá no meio do morro fazia. Esses buracos aí são chamados de quê? De barraginhas. Qual é a tendência desses buracos? É exatamente, né? Acumular. Se você está num lugar onde não dá para fazer onde não dá para fazer um terraceamento, então é comum, por exemplo, fazer buracos. Aí o que vai acontecer? A água vai acumular ali. É claro que na medida, vamos dizer, a longo prazo, qual é a tendência desse buraco? Assorear, encher. Se for muita chuva, vai encher o buraco, o excesso de água vai descer do mesmo jeito. E aquele sedimento que vem trazido pela água de cima também vai entupindo ele, com o tempo ele também já vai ficar nu. Vai nivelar. Mas é uma técnica usada. Só que isso que está falando, esses buracos, chamados de barraginhas no caso. São barraginhas, micro-barragens no caso. Muitas vezes, os morros, né? Deus quiser, nós temos 7 lagoas, vocês vão ver muito claramente essas barragens. Na terra, Santa Helena, tem essas barragens. Por aqui a gente vê muito nas estradas da Cenibra. Quando eles fazem estrada na montanha, né, para explorar o eucalipto, aí eles pulam esses buracos, faz uma canaleta que direciona diretamente lá para esse buraco. É uma outra técnica para fazer. Gente, então o que acontece? Vocês estão vendo aí? Nós estamos vendo aí o início do processo filosófico e o final do processo filosófico. Nós estamos vendo aqui técnica para, né, corrigir, ou pelo menos diminuir o impacto. Entendeu? Se não haver nenhuma dessas técnicas, aí nós vamos ter esse processo acelerado, onde algumas regiões ficam caracterizadas só por buracos. Entendeu? Nós temos que sempre levar em consideração tipo de rocha, solo, declividade, vegetação, uso e ocupação do solo, igual aqui nessa maquete. O que é o uso e ocupação do solo? Água pecuária. Aqui nessa maquete mostra isso. A agropecuária, atividade agropecuária, que vai influenciar nesse comportamento. Agora, vou tornar a repetir o que o Paulo falou no outro trabalho. É um processo dinâmico. Pode ser que durante um determinado ano ele seja mais violento ou não. É comum nós termos, por exemplo, surgimento de erosão a partir de rios não perenes. O rio perene é o rio que corre o ano todo? Pois é. Existem rios não perenes, então, que muitas vezes vão ser rios que vão se formar a partir do ciclo de chuva. Aí são exatamente os mineradores, no caso, que vão surgir e aí vai correr sobre a superfície por um determinado período. Quando acaba esse ciclo da chuva, esse minerador também serve. Mas, durante o período que essa água correu, pode formar uma erosão. Ô Marcelo, numa mina subterrânea não está na Mais difícil, né? É mais difícil por quê? Vai depender muito de regiões. Então, por exemplo, se nós falarmos, por exemplo, uma região
calcário, por exemplo? Patinga. Né? Não. Uma região que predomina, por exemplo, o calcário, é mais difícil. Por quê? Porque o calcário, por ser uma rocha que tem facilidade de dissolver, ela se dissolve mais fácil do que outras rochas, o que acontece? As grutas, né? Os mineradores, os rios subterrâneos, a tendência é eles irem mudando de um lugar para o outro, de acordo com essa dissolução do calcário. Calcário é mais no triângulo, na região do triângulo, não? Calcário é a região de Sete Lagoas, Leopoldo, Norte, Mato Grosso. 3% da, vamos dizer assim, da geologia do país, mais ou menos uns 3% é de calcário. E os tipos de rocha de calcário, pouco mais ou menos. De calcário. Mas gera uma riqueza enorme. Esse pouco que vocês acham está espalhado no país inteiro. A região de Ouro Preto, que você está falando, lá na região, porque nós temos várias minas que não surgiram na terra, porque sempre teve um período de escavação, né? Por causa disso. O pessoal chama o Ouro Preto de queijo suíço. Todo separado. Né? Todo perfurado. O subsolo do Ouro Preto é todo perfurado. Você tem galerias e mais galerias no subsolo. Quando eu curti o terceiro ano, quando eu estava no terceiro ano, a gente andou quase uma hora lá, só o subterrâneo dentro da... Tem uma mina de Santa da Cavalo, uma casa que lá, vai embora. Mina da Baixada. Parece um metrô, né? É. É só uma vez. Eu fui lá em Ouro Preto, mas estava caro, pagando R$18, eu não tenho para trás, eu não olhei. Chegou lá, acabou de Só lembrando que quando volta já é para trás. disse lá de gringo, que R$18 na moto voltando do filme. Então, pessoal, Eu sei, o caso do Ouro Preto que nós estamos contando, Ouro Preto foi um processo de escavação, de busca de ouro, de minério. Né? Alguns locais do Ouro Preto, durante o período de escavação, o que eles faziam? Como chegavam em missões freáticas, eles bombeavam as águas, tiravam a água lá, né? Para conseguir. Não, isso era uma forma de prevenção para Porque eles estavam explorando mesmo. Na verdade, eles estavam tirando a água para eles irem mais adiante. Em nenhum momento, eu não acredito que teve algum momento que eles se preocuparam exatamente com essa prevenção. A Tá? prevenção lá era para haver o desmoronamento na cabeça deles, né? Sim, É tudo forado. somente isso. Em termos assim, ambiental, Hoje não tem né? Isso aí leva a que teve essa ideia. ele armava explosivo, detonava. Alguém tem alguma? Aí a maconha acabava. Fala. A vida dele era esse. Oi? Material friável. Friável está relacionado, provavelmente, pelo que a gente está falando aí, provavelmente está relacionado com material de lençol freático. Não? Onde você viu isso? Deve estar relacionado com isso. Entendeu? Alguém tem mais alguma pergunta? Podemos ir embora? Gente, está entendido? Alguém do grupo tem mais alguma coisa para falar? Você brilhou, Marcelo. Eu? Fala. Pode.